O extraordinário de Deus em Provérbios 4. Nós estamos no mês de janeiro gravando o livro de Provérbios com base na versão na NVT. A NVT é a nova versão transformadora. No ano passado, nós fizemos a gravação de Provérbios com base na Almeida Corrigida e Fiel. A Almeida Corrigida e Fiel é um texto mais rebuscado. Mas o texto que nós estamos usando agora no mês de janeiro para a meditação de Provérbios é um texto mais atual. A NVT tem essa tradução mais atualizada. E nessa Bíblia NVT existe um título. Os tradutores dessa Bíblia colocam um título em cada texto. E aqui em Provérbios 4, o título que os tradutores colocaram é O Conselho Sábio de um Pai. O capítulo 4 de Provérbios é o capítulo em que o rei Salomão conta para nós que quando ele era menino, quando ele era filho único, ele teve a chance de crescer ao lado do rei Davi, e o rei Davi deu a ele algumas recomendações. E aqui no capítulo 4, o rei Davi aconselhou Salomão a buscar sabedoria. E ele fala aqui, logo no começo do capítulo 4 de Provérbios, que nós devemos prestar atenção na recomendação, no conselho que ele nos dá. E o conselho que ele nos dá é: honre o seu pai, honre a sua mãe. Ouça os conselhos que eles dão a você, porque os conselhos e as recomendações que nós recebemos dos nossos pais são conselhos e recomendações de quem nos quer bem. E na primeira parte de Provérbios 4, ele fala que a coisa mais importante para se buscar nessa vida é ter sabedoria. Porque se você receber sabedoria, você vai ter prudência, discernimento, entendimento e conhecimento para tomar boas decisões. Então, se você tem desprezado a recomendação e os conselhos do seu pai, da sua mãe, ou se você não mora com eles, mas mora com um tio, com uma tia, com o seu avô, com a sua avó, ou se você até mesmo mora sozinho, mas frequenta uma igreja e tem um pastor ou um padre que cuida da sua alma, que cuida de você, com quem você conversa, e você não escuta os conselhos dessas pessoas, então você está perdendo a chance de acertar mais e errar menos. Preste atenção quando uma pessoa que ama você fala para você alguma coisa e te dá recomendações e conselhos. Escute, porque isso vai tornar o seu caminho mais fácil, vai livrar você de muitas enrascadas, de muitas situações. Sabe aquele amigo, sabe aquela amiga que o seu pai, a sua mãe fala: esse aí não é seu amigo, essa aí não é sua amiga? Eles sabem quando as pessoas que estão à sua volta realmente desejam bem a você. Eles têm o coração que ama você. Então ouça os conselhos e as recomendações. E se você é pai e você é mãe e você já disse para o seu filho ou até para o seu neto a respeito de alguém alertando, não canse de alertar. Pode ser que eles não escutem você e pode até ser que eles quebrem a cara com essa amizade. Mas pelo menos eles vão lembrar. O meu avô disse para mim. O meu pai disse para mim, a minha mãe disse para mim que eu não devia ser amigo dessa pessoa. Você fala e você deixa isso para que eles reflitam. Então vamos aqui para a leitura. O conselho sábio de um pai. Versículo 1: Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. Prestem atenção e aprendam a ter discernimento. Versículo 2: Pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem de minhas instruções. A instrução que Salomão está dando é: escutem o que os pais falam. Versículo 3: Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe. Verso 4: Meu pai me ensinava. Ele dizia: leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. 5: Adquira a sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras,
nem se afaste delas. 6. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a, ame a sabedoria, e ela o guardará. Amar quem ama faz de tudo para cuidar, faz de tudo para aprender, faz de tudo para buscar mais a respeito daquele assunto. Então, ame a sabedoria significa corra atrás de sabedoria. Leia mais a palavra, estude a respeito de vários assuntos, não assista tanto programas de televisão que emborrecem a sua mente e que querem fazer com que você faça o que eles estão querendo projetar que você faça. Os programas de televisão estão cheios de ideologias. Eles querem incutir na sua mente que você pode aceitar o homossexualismo, o lesbianismo, a fornicação, o adultério, a corrupção, a trapaça como coisas naturais. Quem fica o tempo todo assistindo programas de televisão acaba tendo a sua mente corrompida, porque você assiste um dia, assiste o outro dia e de repente você incorpora aquele comportamento na sua vida. É por isso que você não deve assistir programas de televisão. Se você assiste muito aqueles programas que falam a respeito de morte, de tragédias, você está abrindo um campo de ação do maligno na sua casa, porque aquela força de morte, de roubo, de furto, de coisas ruins começam a entrar na sua vida. Você fica aflito, você fica aflita, você fica preocupado, você fica preocupada, você sai e fica ansioso porque você se submeteu àquela força, àquela frequência. Então, busque ler a palavra de Deus, orar e assistir a uma programação sadia que traz informações que permitem que você cresça espiritualmente, intelectualmente, no conhecimento da sua saúde, do funcionamento do seu corpo, em atividades que você pode abrir negócios, porque você vai poder prosperar, vai poder obter mais qualidade de vida para você e para a sua família. Ame a sabedoria e ela o guardará. O guardará dessa aflição, dessa preocupação, dessa ansiedade de coisas que são ruins. Tem pessoas que ficam maratonando séries da Netflix que trazem violência, prostituição e tantas coisas assim. Fuja disso. Que nesse ano, nós estamos aqui em janeiro, falando sobre o extraordinário de Deus. O Senhor nos trouxe uma orientação que nesse ano Ele quer trazer o extraordinário para o seu povo. Ele quer revelar, Ele quer trazer aquilo que é impossível aos teus olhos, para mostrar a bondade dEle, para mostrar a fidelidade dEle, para mostrar que Ele é realmente Deus e que Ele pode realizar coisas que você nunca pensou e que você nunca imaginou que você pudesse ter e que você pode alcançar. Mas para que essas coisas aconteçam, para que o extraordinário venha sobre a sua vida, você tem que sair do ordinário. O ordinário é aquilo que é comum, e o que é comum é o que as pessoas em geral fazem. E as pessoas em geral ficam gastando a sua vida assistindo programação de televisão e gastando o seu tempo, muitas vezes em rodas de conversa para falar a respeito da vida dos outros, muitas vezes falando a respeito de política sobre assuntos que você não pode resolver porque não estão no seu alcance. Então, faça aquilo que está no seu campo de ação. Estudar alguma coisa e ver como abrir um negócio. Estabelecer um contato, uma conexão com alguém próximo a você que está tendo bons resultados e conversar com essa pessoa, fazer amizade com ela, querer aprender alguma coisa nova em relação à sua vida que vai trazer crescimento para você, isso vai fazer a diferença na sua vida. Então busque ser sábio, busque ser uma pessoa sábia, inteligente que busca aquilo que vai trazer resultado para a sua vida, para a sua família.
ame a sabedoria e ela te guardará de gastar o seu tempo com tolices, de seguir seguir no mesmo caminho que a maioria vai seguindo. Versículo 7. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Quando você tem sabedoria, você resolve os problemas da sua vida de maneira rápida, de maneira simples, como, por exemplo, não se irritar quando você toma uma fechada no trânsito, quando alguém buzina para você, mesmo você estando correto, você estando correta na sua faixa de direção. A sabedoria faz com que a sua vida fique mais leve. Tem pessoas que se envolvem em xingar outra pessoa, em ficar irritado. Aquele tempo que você se irritou com a falta de educação da outra pessoa está gerando efeito na sua saúde. Então, em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Discernimento é a capacidade de fazer distinção, de fazer diferenciação entre o que é bom e o que é mal. Quem tem discernimento logo percebe, isso aqui é ruim, eu não vou entrar nisso. Eu não vou entrar no jogo daquele que me ofende, porque aquele que me ofende, ele quer que eu entre no jogo dele. Qual é o jogo? Que eu fique irritado, que eu comece a revidar, para que ele possa me colocar dentro de uma armadilha, dentro de uma cilada. Ignorar aquele que ofende coloca o ofensor no seu devido lugar, no lugar da insignificância. Se a pessoa está te ofendendo de maneira injusta, ela é insignificante para a sua vida. Ela só está querendo colocar você no campo de destruição que ela quer fazer sobre você. Tenha discernimento. Não responda, ignore. Tenha um ano mais abençoado nesse aspecto. Decida nesse ano não se irritar com pessoas que querem tirar você do seu campo de resultados. Concentre-se nos seus resultados, em alcançar os seus objetivos nesse ano. 8. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Quando você conversa com esses atletas que são de ponta, você vê que eles não gastam o tempo deles com outras coisas a não ser cuidar do seu treinamento, da sua saúde e de seguir de maneira bem restrita as regras que são estabelecidas. Eles seguem as orientações e eles recebem os resultados. Agora, aqueles que começam a se desviar do caminho, começam a ser seduzidos por outras coisas, acabam fracassando. Uma palavra que você precisa seguir neste ano para que lá em dezembro você tenha alegrias é persistência, perseverança. É colocar objetivos e percorrer os caminhos necessários para receber esse resultado, aquilo que você espera. Abrace-a e ela o honrará. 9. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Então aqui o versículo 9 está dizendo: você receberá uma coroa, você receberá um troféu, você receberá o seu prêmio, você ficará no pódio, você ficará alegre, feliz, porque você conseguiu alcançar os seus objetivos. Quem luta para alcançar um objetivo deixa muitas coisas de lado. Assim, voltando no exemplo do atleta, os atletas que têm bons resultados, eles deixam muita coisa de lado. Deixam o refrigerante, deixam o cigarro, deixam a bebida, deixam a perca de tempo com outras coisas para se dedicar exclusivamente ao treino, a uma boa alimentação, a beber água, a cuidar do sono, para que possam ter um excelente desempenho. Assim, você também deve seguir a sua vida com foco, com constância, com perseverança em perseguir de maneira obcecada os seus objetivos. E que os seus objetivos sejam bons objetivos. Como dizem por aí,
Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Sonhe com coisas grandes e busque esses sonhos prestando atenção nos pequenos resultados. Quero falar aqui um pouco sobre os pequenos resultados. Quando você começa a cuidar da sua alimentação, você não verá o resultado de maneira imediata. O resultado vem no longo prazo. Depois de alguns meses é que você começa a ver a diferença e a transformação na sua saúde. E para que você obtenha os resultados, você precisa ter perseverança. Você tem que ser persistente. Quando você começa em um objetivo, no meio do caminho, você vai muitas vezes pensar em desistir. Mas você não pode desistir. Mesmo que pareça difícil no começo, se você insiste, você consegue resolver aquela situação. Usando o exemplo dos aviões. O avião, para que ele possa decolar, ele gasta mais combustível para levantar o voo do que para fazer o voo. Porque para levantar o voo, ele tem que se pôr contra a gravidade. E a quantidade de energia que precisa ser colocada no começo é muito grande. Mas depois que o avião já está lá em cima, quando ele já venceu a gravidade, ele só precisa manter aquela velocidade e o gasto maior da energia no começo. Assim é em tudo na vida. Quando você começa um negócio, você coloca bastante energia. Mas depois que você conhece o funcionamento desse negócio e começa a fazer todos os dias, aquilo se torna automático e você consegue fazer facilmente. Então, se você começou um projeto nesse ano, nós estamos em janeiro, não desista dele. A grande maioria das pessoas, quando chega no dia 15, já vai ter desistido do que projetou. Pessoas que disseram, não vou beber esse ano, vão até o dia 15 de janeiro. Quando chegar o dia 16, ou logo que vier o mês de fevereiro, quando começar o carnaval, as pessoas vão dizer assim, está todo mundo bebendo, vou voltar aqui a beber, é só um pouquinho. As pessoas dizem, nesse ano eu vou estudar mais. Elas começam e depois elas leem algumas páginas e elas dizem, é muito difícil. Se você não está acostumado a ler, vai ser difícil mesmo. Então, ao invés de você ler 10 páginas de uma vez, leia uma por dia. Leia uma página por dia, apenas uma só. Mas diga, eu vou realizar a leitura todo dia, é só uma página. E com o passar do tempo, isso vai se tornar algo natural e fácil de você fazer. Então depois você aumenta para 2 páginas e 3 e assim por diante. Se você estabeleceu que nesse ano você quer correr para resolver o sobrepeso, para resolver o excesso de gordura, então você vai sentir uma dificuldade no começo. Mas é necessário prestar atenção nos pequenos resultados. Ao invés de você querer correr logo 5, 10 ou 15 quilômetros, coloque uma caminhada de primeiro 1 quilômetro. Faça 500 metros de ida e 500 de volta. Mas faça isso todos os dias até se tornar algo natural. Então, aumente para 1 quilômetro e depois para 2, e assim você obterá resultados, sendo perseverante e sendo constante. Comemore os pequenos resultados. Comemore quando você conseguiu fazer o primeiro quilômetro, você fez o primeiro dia, o segundo dia, uma semana, você fala, uma semana fazendo todos os dias, uma semana sem falhar. Depois são 2 semanas, depois é 1 mês, você vai dizer, fiquei 30 dias fazendo isso e não falhei. Versículo 10. Meu filho, ouça minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa.
Tem muitas pessoas que leem a palavra, conhecem, mas não colocam em prática. É como aquele médico que bebe, como aquele médico que fuma, como aquele advogado que sabe que uma certa atividade configura crime, mas vai lá e pratica. Se você escuta a palavra de sabedoria, ponha em prática. Não adianta nada você dizer eu conheço a teoria. O que dá resultado é colocar em prática. E você terá uma vida longa e boa. Muitas pessoas dizem que tem muitas ideias. Todos os dias, na virada do ano, as pessoas falam: tive uma ideia, vou vender doces, vou abrir um restaurante, vou abrir uma livraria, vou fazer um curso sobre alguma coisa que eu sei fazer para explicar para os outros e vou colocar à venda na internet, porque isso dá dinheiro. Tem muitas pessoas que falam, falam e falam. Você certamente já teve muitas ideias que você não colocou em prática e você não conseguiu colher nenhum resultado. Resultado depende de ação, depende de execução, depende de repetição. Você precisa fazer todos os dias. Você precisa ter persistência. A palavra de hoje, de Provérbios, capítulo 4, é: busque a sabedoria e pratique a sabedoria com perseverança, com constância, com insistência, com foco, com resiliência. Resiliência é resistir às dificuldades, adaptar-se a elas, passar por cima. Quando uma pedra aparece no seu caminho, ou você pula por cima dela, ou você tira ela do seu caminho, e se ela for muito grande, então você corta ela pelo lado, você desvia dela, mas você não para, você procura uma forma de prosseguir, prestando atenção nos pequenos resultados, dizendo: estou avançando todo dia. É isso que vai te trazer uma vida longa e boa. Cuidar da sua saúde, cuidar do seu sono, cuidar da sua atividade física, cuidar do que você assiste, cuidar do que você fala, com quais pessoas você se relaciona, quem tem que sair da sua vida nesse ano. É isso, e quem deve entrar na sua vida. Quais as pessoas com quem você deve estabelecer relacionamento, conexões, para que você possa ter melhores resultados neste ano. Muitos querem receber o extraordinário de Deus, mas querem fazer o ordinário. Querem apenas realizar aquilo que é comum. Você vai chegar em dezembro como talvez você chegou agora há pouco. Acabamos de sair das festas e talvez você tenha passado o mês de dezembro pensando: tinha muitas ideias no começo do ano e não deu certo. E agora você quer chegar no final desse ano e dizer a mesma coisa? Então é tempo de mudar, é tempo de buscar a sabedoria e de colocá-la em prática. Versículo 11. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. 12. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Versículo 13. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. 14. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. 15. Nem pense nisso, não vá por esse caminho. Desvie-se dele e siga adiante. 16. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal. Não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. 17. Comem o pão da perversidade e bebem o vinho da violência. 18. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o pleno clarear. Na versão da Almeida Corrigida e Fiel, esse versículo 18 diz assim: o caminho dos justos é como a aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Tem outras versões que dizem assim, que vai resplandecendo até ser dia perfeito.
Então, esse versículo 18 ele traz justamente essa ideia. A luz do sol, ela vai subindo, vai resplandecendo aos poucos, até alcançar o meio-dia, até alcançar o topo mais alto do sol quando a luz está plena. Esse ano é um ano para que você seja perseverante. O sol, ele não desiste da sua rota, do seu caminho. E quando você lê o Salmo 19, a Bíblia fala que o sol, ele sobe e ele não esconde aquilo para o que ele veio fazer. Veja aqui o Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Verso 2. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. 3. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. 4. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Agora veja o versículo 5. Dela o sol irrompe, como o noivo depois do casamento. Alegra-se como valente guerreiro em seu caminho. Verso 6. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. Quando nós lemos esses versículos aqui, 5 e 6 do Salmo 19, nós vemos aqui que o sol, nada pode se esconder do seu calor. O sol, ele não fica com reclamações. Ele não fica dizendo assim, essa pessoa é má, então eu não vou brilhar para essa pessoa. Essa pessoa é boa, então eu vou brilhar só para essa pessoa. O sol, ele é indiferente em relação a quem está recebendo o seu calor e a quem está recebendo a sua luz. Ele cumpre o seu papel. Ele segue o seu caminho. Ele vai subindo até o meio-dia e depois ele desce e se põe todos os dias. E é assim que se deve seguir nesse ano, para que você possa alcançar o extraordinário de Deus. Você precisa brilhar para o seu propósito. Você não pode depender da necessidade de aprovação, dos elogios das pessoas, ou ficar à mercê das críticas delas. Você tem que focar naquilo que interessa a você e perseverar. Porque é assim que você vai alcançar o extraordinário. Você vai sair do ordinário e vai alcançar o resultado de excelência, porque você não está mais dando importância para as críticas ou para a busca de elogios. É você que quer o seu resultado. Não faça atividade física ou coma de forma adequada ou fuja da bebida só por causa dos outros. Faça isso por você mesmo. Faça isso por você mesma. Retomando Provérbios 4 e vendo aqui o versículo 18. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. Não dependa da aprovação, não fique preso às críticas, mas faça como o sol. Brilhe todos os dias até chegar nos seus objetivos. Seja persistente. 19. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão. Nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Quando você anda no caminho errado, você cai de maneira repentina, quando você menos espera. 20. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. 21. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração. 22. Pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Como nós temos falado, quando você presta atenção nas palavras de sabedoria, você não se envolve em brigas de trânsito, você não escuta aqueles que te ofendem, você recebe livramento
de brigas e discussões que podem fazê-lo perder a vida. Então a sabedoria dá vida a quem a encontra e dá saúde para todo o corpo, porque as pessoas que buscam a sabedoria sabem que o corpo foi dado pelo Senhor e você precisa cuidar do seu corpo como uma forma de honrar e glorificar a Deus. Quando você cuida da sua alimentação, quando você não bebe, não fuma, quando você pratica a sua atividade física, você está mostrando que se preocupa com o presente que Deus deu a você e que você está zelando pela saúde de todo o seu corpo. Quem honra a Deus dessa maneira recebe saúde em todo o seu corpo. Também recebe saúde na sua mente, porque preocupa-se em buscar conhecimento, se instruir, terá saúde tanto física quanto mental. Aqueles que cuidam da sua saúde mental não ficam presos nesses programas de televisão que trazem ansiedade e preocupação e muitas vezes tristeza. Existem pesquisas mostrando que quando a pessoa se expõe a uma programação negativa, aquilo afeta os níveis de ansiedade, tristeza, preocupação, angústia, aflição. Então cuide daquilo que você vê, para que você receba e tenha saúde. 23. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Um coração ansioso, preocupado, aflito, entristecido, só leva a pessoa para a tomada de decisões erradas. Uma pessoa que está triste, muitas vezes se entrega em uma ficada na noite com uma pessoa desconhecida, se entrega para ficar com uma mulher estranha, uma mulher estrangeira que aparece sabe lá de onde, porque não se está cuidando do coração. Cuide do seu coração. Esse é um outro versículo bom e importante de se guardar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que saem as saídas, é dele que procedem as saídas da vida. E o versículo 24. Evite toda conversa maldosa. Afaste-se das palavras perversas. Esse versículo 24, quando ele fala evite toda conversa maldosa e afaste-se das palavras perversas, você precisa se afastar das palavras perversas que você fala para você mesmo, que você fala para você mesma. Muitas vezes você se olha no espelho e fala, eu não sou capaz, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais como mudar a minha vida. Nós estamos no começo do ano e o Senhor está dizendo, eu tenho o extraordinário para todo aquele que me buscar. Eu tenho o extraordinário. Deus pode fazer o impossível. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração, são essas as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor e você obedece a Ele e busca a sabedoria e a prática da sabedoria, então é isso que Deus tem reservado para a sua vida. Aquilo que você nem mesmo imaginou e que surpreende você. Então se afaste de dizer, eu não posso, eu não consigo, falam muito mal a meu respeito, disseram que eu não vou conseguir. Não importa o que dizem a teu respeito para você. Importa o que o Senhor fala para você. E Ele fala que você pode todas as coisas se você estiver nele. Olhe para aquele que é realmente extraordinário, para aquele que é eterno, para aquele que não é mortal, mas para aquele que tem todo o poder de realizar aquilo que você tem buscado e aquilo que você pensa que não pode. Não diga, eu não posso. Diga, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não diga,
Tal pessoa e tal pessoa falaram que eu não posso. Diga, não importa o que eles dizem. O que importa é que o Senhor fala de mim. E Ele fala que você é filho amado, Ele fala que você é filha amada, Ele fala que Ele ama você. Ele deu a vida dele por você. Então afaste-se das palavras perversas. Valorize-se. Diga, Deus está comigo. Honre a sua vida. Versículo 25. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Veja que o capítulo 4 está falando muito sobre ser persistente, ser perseverante, ser constante, não desistir. Continuar como o sol, que não volta na sua rota, no seu caminho. Ele desperta e brilha todos os dias. Brilhe para os seus objetivos, siga a sua rota, não importa o que dizem, o que pensam, o que falam, prossiga. Mantenha os seus olhos para frente, mantenha os seus olhos fixos no que está diante de você. 26. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Estabeleça. Veja que o versículo 26 fala: estabeleça um caminho reto para seus pés. É você que estabelece qual a rota que você vai seguir. Todos os dias, quando você desperta, você recebe uma chance de caminhar pela retidão ou de caminhar pelo caminho torto. Estabeleça que você vai andar pelo caminho reto e permaneça nessa estrada porque ela é segura. 27. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Quando ele fala não permita que seus pés sigam o mal, é você que está no controle. É você que toma a decisão. É você que decide para onde você segue. Decida que nesse ano você vai viver o extraordinário de Deus. Diga, eu vou viver o extraordinário de Deus. Eu vou alcançar o extraordinário de Deus. Aqui no final desse vídeo, eu vou deixar na parte superior um link para que você acesse o dia 1 do livro Uma Vida com Propósitos. Nós fizemos a leitura desse livro, que é um devocional escrito pelo pastor Rick Warren, que tem 40 dias. Você pode ler esse livro se você ainda não descobriu os propósitos de Deus para a sua vida. Na parte de baixo vai ficar o botão para que você possa se inscrever no canal. E nos comentários eu vou deixar um link para um vídeo que traz uma chave de sabedoria que nós gravamos no ano passado, 40 chaves para desbloquear a sabedoria. E hoje nós vamos deixar a chave 4. Deus abençoe a sua vida. Lembre-se, Deus tem o extraordinário para você. Ele tem o extraordinário e é o que Ele quer dar a você.